Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Tiago, em sua carta, falando acerca da língua, esse instrumento tão pequeno que nós temos, ele afirma que podemos destruir ou construir relacionamentos, que podemos usar para o bem ou para o mal. Ele é a expressão daquilo que temos no coração. E a gente precisa entender que a língua pode ser um instrumento para construir ou destruir relacionamentos, isto é, destruir ou construir pontes que nos ligam às pessoas, que nos fazem viver a vontade de Deus e que nos conduz a expressarmos a sabedoria que vem do alto. Lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 3 ao 6, afirma: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nossa língua, precisamos entender, é instrumento que podemos usar para edificação, para crescimento, para amadurecimento, para revelarmos as virtudes de Deus e expressarmos essas virtudes por meio de nossas palavras, mas também pode ser instrumento para destruir relação. Por isso, nós precisamos entender o que vai sair de nossa boca. Palavras que edificam ou palavras que destroem, que nos afastam das pessoas, que têm por objetivo destruir o outro, independente da compreensão que temos da sua realidade. Precisamos aprender sobre isso. Não podemos falar o que não é bom, o que não é conveniente, o que não ajuda, o que não estimula a união e nem que nos conduz a compreendermos o outro, a sua realidade e ajudarmos ele no processo de amadurecimento. Precisamos entender isso. Podemos falar mal das pessoas, mas podemos falar mal e abençoar também? Podemos glorificar a Deus com as nossas línguas e falar mal das pessoas? Claro que não. Isso que a gente precisa entender. Quando falamos mal das pessoas, é porque não existe em nós qualquer atitude de indulgência no sentido de tentar compreender o outro e perdoar-lhe as ofensas. Nós precisamos aprender a olhar o outro segundo a perspectiva de nosso Deus, de maneira que usemos as nossas palavras para edificação, para construção de relacionamento, para conduzi-lo à maturidade, e não para a sua destruição. A gente precisa entender que somos chamados para revelarmos o nosso Deus, para manifestarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas. Por isso, a língua, como um instrumento, podemos usar para fazer e cumprir a vontade de Deus, ou para andar segundo a forma de pensar deste mundo, destruindo as pessoas. Podemos falar da realidade da pessoa, mas devemos focar na construção de relacionamento, na construção de pontes que nós podemos ajudar a pessoa a crescer, a amadurecer e a revelar a vontade de Deus. Ou então, não expressamos Deus usando palavras simplesmente para destruir o outro. O que nós faremos? Como nós faremos? Imitaremos o Senhor Jesus diante de tantas pessoas, da realidade de tantas pessoas. Ele expressou graça, misericórdia e amor. Podemos citar a questão da mulher adúltera, aonde queriam apedrejá-la e o que ele fala? Se alguém não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Todos vão embora. Que pergunta-lhe a mulher? E aí, cadê teus acusadores? Ela fala que nenhum. Então o que ele fala para aquela mulher? Vá e não peques mais. Jesus construiu o relacionamento, construiu pontes que ajudou aquela mulher a mudar a sua realidade. E nós, o que temos feito? Nós precisamos entender que somos chamados
para revelarmos o reino de Deus em nossas palavras e nossas ações. Como temos usado a nossa língua para construir ou para destruir? É isto que irá fazer diferença. Não se trata de outra coisa. Nós precisamos aprender a viver como Cristo, a expressarmos Cristo em nossas relações e nas nossas ações e palavras, de maneira que todos sejam conduzidos à maturidade e ao conhecimento de nosso Deus. Precisamos entender isso, pois fomos feitos à imagem de Cristo. Recebemos um novo coração, recebemos da mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina. Podemos ajudar ou destruir as pessoas e os nossos relacionamentos através da nossa boca. As escolhas que fazemos dependem de quem queremos servir, à justiça ou ao pecado. Nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, não temos a opção de servir ao pecado. É de nossa natureza servir à justiça, sermos expressão de nosso Deus e do revelar das suas virtudes neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o Senhor em todas as nossas ações. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.